Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos à Jornada do Planejamento Estratégico 2026. Eu sou a Amy, sou CEO e estrategista da Agência Maia. Vou iniciar fazendo a minha autodescrição, né? Sou uma mulher branca de 35 anos, cabelos longos, castanhos, olhos verdes. Estou usando óculos com armação marrom, vestido azul com flores rosa. Estou no meu escritório, na minha casa, e no fundo atrás de mim está desfocado. Esse é o nosso painel sobre cultura de resultados para empresas. Hoje nós vamos explorar esse que é o evento mais debatido nas empresas nessa época do ano. É aqui que surgem as perguntas. Como foi o resultado de 2025? Onde acertamos? Onde erramos? Quem participa agora? O que precisamos melhorar? E o que vem pela frente? A Cris e o Emerson estão aqui para nos ajudarem a refletir sobre tudo isso. Eu vou acompanhar o chat aqui com vocês, então enviem suas dúvidas e também vou trazer algumas perguntas que a gente recebeu lá no Instagram, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a Cris fazer a sua apresentação. Obrigada, Amy. Bom, gente, eu sou a Cris Carmo, meu nome é Cristiane, mas ninguém me chama assim, então Cris mesmo para todos, tá? Eu sou uma mulher parda, de cabelos castanhos e compridos, eu estou usando uma blusa preta, uso óculos de grau aí de armação marrom e azul. Atrás de mim tem um fundo de escritório com uma placa verde, azul, aliás, aqui da Exceed Consultoria, tá? Nas cores azuis, laranja e branco, que são as cores da nossa logomarca aqui. Sou fundadora da Exceed desde 2019. Eu venho trabalhando aí com consultoria voltada para gestão empresarial e desenvolvimento humano. Emerson, é contigo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Emerson Silva, sou fundador e CEO da Diverte Tecnologia, que é uma plataforma de performance e segurança psicológica. Na verdade, eu sou empreendedor em série, eu tenho outras iniciativas, como Exponência e minha consultoria Omnira. Atuo com tecnologia desde os anos 90, né? Sou um jovem de 50 anos. Minha autodescrição, eu sou um homem negro, estou usando óculos, um fone de ouvido, estou usando uma camiseta polo rosa e no fundo está um fundo azul com o logo da Diverte. É isso. Bacana, então. A gente queria fazer uma foto com todos, eu não sei se todos podem abrir a câmera, se vocês puderem abrir. A Mayra saiu ou caiu? Eu não entendo. Pode ter caído, né? A Shaira consegue? Ah, então tá bom. Perfeito. Eu vou fazer Ela um ali. print, então façam uma pose. Mais uma vez. Perfeito. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Emerson. Bom, eu vou iniciar o painel com a seguinte pergunta. Será que a falta de planejamento custa mais do que parece? Em foco, energia e oportunidades desperdiçadas? Bacana. Posso responder? Pode. Sim, o grande problema de falta de planejamento é você justamente não saber para que caminho seguir, né? Então, e quando a gente fala de negócios, normalmente negócios, você nunca está sozinho, ainda mais hoje em dia, né? Você nunca está sozinho no mercado, você tem concorrentes que estão disputando o mesmo cliente, você tem concorrente perpendicular, que são outros segmentos que estão disputando o seu mesmo cliente. Então, se você não tiver um planejamento para saber como executar uma estratégia, você vai perder muito, mas muito dinheiro, tempo e vai desperdiçar muito esforço porque você não tem direcionamento. Eu sempre falo que, não só eu falo, como a galera de agilidade, que é um campo que eu atuei bastante, a gente sempre traz uma frase de que a vontade é infinita, mas o recurso é finito. Você não tem todo o tempo do mundo, nem todo o dinheiro e nem todas as habilidades. Então você tem que estar muito focado. E o planejar te traz esse foco, né? É isso. Você tem alguma colocação, Cris? Então, é exatamente isso, né? A gente precisa saber para onde a gente está indo, ter clareza de o que a gente precisa fazer, né? Quais são prioridades. Então eu Eu vou vou implementar assim, ó, que, por exemplo,
a nossa vida ela é organizada de forma planejada, né? A gente tem lá educação infantil. Por quê? Porque a gente tem algumas habilidades naquela época, né? Aí depois nós temos a educação do segundo grau técnico, que você já está quase um adulto, né? Faculdade, nós temos fases na nossa vida que elas são planejadas para nos tornar hábeis para viver no mundo, né? Com empresa, a mesma coisa. Se não houver planejamento, você vai estar mais próximo lá do Mowgli, né? Aquele filme lá do menino que vivia na floresta, do que alguém apto a viver na cidade, né? Então, planejar, eu acho que traz bem esse norte assim, para a gente de como a gente crescer, aonde a gente quer chegar, né? O que a gente precisa fazer. Então, aproveitando esse gancho, eu vou fazer a pergunta que é: qual é o momento certo para começar? E quem deveria estar à mesa desde o início? Será que estamos envolvendo as pessoas certas? Essa é outra incógnita, né? E é uma dúvida geral, né? Depois quero até ouvir a visão do Emerson aí. Muita dúvida em relação a isso. Quando fazer, em que momento do negócio fazer, se eu preciso fazer quando eu tiver sem funcionário, e aí eu preciso olhar para isso, me preocupar com isso. Se eu começo agora, que eu não tenho nenhum, que sou só eu aqui, né, como o empreendedor individual, a gente tem casos aqui também de empreendedores individuais que a gente atende na consultoria. Em que momento do ano devo fazer isso? Eu já não fiz mesmo, já estou aqui em julho, por que eu vou fazer? Né? Por que eu vou olhar para isso? Deixa para o ano que vem. Aí chegou ano que vem e a gente também não faz, tá? Os estudiosos de gestão, tá, que eu mais gosto aí, eles dizem para a gente que todo tempo é o momento da gente olhar, dado esse conceito que o Emerson trouxe. Independe se eu estou em fase de startup, independe se eu tenho uma empresa de 20 anos que nunca fiz planejamento estratégico. Eu aqui já atendi empresas de 15 anos de negócio que nunca havia feito um planejamento. Tenho certeza que o Emerson também já fez, tá? O fato a gente nota cada vez mais dores, tá? A gente também está muito próximo do RH, escuta muito isso. Pessoas sentindo que trabalham demais, times sentindo que trabalham demais, fazem muitas coisas, mas sem enxergar o impacto que esse trabalho delas reflete no negócio, tem no negócio, tá? Porque a gente sai fazendo aquilo que a gente acha que é mais importante. Tá fazendo errado? Tá trabalhando naquilo que é errado? Não dá para dizer, mas talvez não tenha o impacto que precisa, tá? Ao passo que quando a gente tem esse direcionamento, né, esse contexto todo que o Emerson trouxe aí, eu sei no que eu devo focar, onde eu tenho que colocar energia, quais são as prioridades, aquilo que eu vou escolher fazer, porque realmente está conectado ali com o que o negócio precisa atingir, tá? Então, assim, é comum as empresas acharem que tem que fazer o planejamento ali até janeiro. Não fiz, deixo passar, faço no final do ano, mas assim, a todo tempo pode ser feito. Independente da metodologia, a gente vai falar um pouquinho de metodologia, né, de metas também depois. Mas independente da metodologia, se você tiver que fazer, faça agora, comece já. E a gente vai dar algumas dicas aqui para vocês também de como começar, como fazer isso. E aí, Emerson, qual que é o teu ponto? Eu diria para vocês que, por exemplo, nenhuma empresa é bilionária sem planejamento, tá? Bilionária, não, nem milionária, bilionária eu joguei muito alto. Então, eu fui visitar uma empresa grande aqui de Campinas, com mais de 1.000 funcionários. Eles já estão com o planejamento 2026 feito. Já fizeram isso, entregaram em setembro, entendeu? Mas 2025, vocês não estão correndo atrás de 2025, porque 2025 foi planejado em 2024. Entendeu? Estão só acompanhando se executou ou não, tá? E o que é legal do planejamento? Eu mesmo com a Divert, eu fiz um planejamento para 2026 do Divert, passou 40 dias, eu vi que ia furar. Já detectei que ia furar o planejamento. Falei, porque a gente tinha estimado uma estratégia de venda, alguns números, que não confirmou. Então, a gente voltou para as pranchetas, a gente está mudando a nossa forma de atuação para ver se é possível o que a gente quer fazer, tudo bem? E no final das contas, tem um cenário provável que pode acontecer. Tá? Mas isso eu só consegui enxergar porque foi feito o planejamento. Então, acho que o pior erro que eu vejo assim com o pessoal com relação ao planejamento de empresa é achar que dezembro é um mês. Não, não é um mês. Dezembro não é um mês de planejamento, pessoal. Dezembro é o mês do churrasco, de fazer, como que fala? Os happy hour. Confraternização com o pessoal, tá? Dezembro já é tarde para fazer o planejamento. Planejamento de negócio você começa antes. Por quê?
Porque, às vezes, eu acho que o principal ponto, para quem nunca fez planejamento, a Cris já viu isso, é um termo até que a Cris usa muito bem, eu gostei, e eu uso também, que é o papo de você ter o que a gente chama de memória de cálculo. Às vezes você nunca fez planejamento, né? Mas você nunca organizou seus números. Aí, quando você vai fazer o planejamento, você precisa ter esses números, né? Ter essa memória desses números, esses resultados e cálculos ali, entendeu? Então, não é algo trivial, assim, para você deixar para o último mês. Mas eu devo fazer em janeiro, então, Emerson. Janeiro do ano que vem, em janeiro de 2026, pensar 2027, não. Você tem que ter um feeling ali, mas eu acho que a temporada agora, setembro, outubro, é um período muito bom que dá para se discutir muita coisa. Dependendo da metodologia que as empresas usam para desdobrar resultado, né, e meta, o time executivo já começa em junho, julho, fazer o trabalho. Né? Empresas grandes, os executivos ficam 5, 6 meses organizando esse planejamento, né, para depois cascatear com o negócio. Então, assim, vocês veem, não é dezembro. Tá? Então, a gente tem que tentar antecipar o máximo possível. 2025, nós teríamos que estar correndo pelo que nós planejamos em 2024. Tudo bem? 2026, o que tem que acontecer? No final de 2026, nessa época, vocês têm que estar correndo pelo que vocês planejaram em 2025. Esse que é o ponto de que o planejamento traz para a gente, sabe? Essa clareza, né? Você não tem certeza, mas traz clareza de como você tem que estar, onde você deve estar. Tem um ponto ali que a Amy também perguntou, né? Quais são as pessoas que a gente envolve, né? No planejamento. É outro ponto de dor. E é somente quando a empresa ela quer usar lá no desdobramento uma metodologia mais colaborativa, né? É um erro achar que eu tenho que fazer um planejamento colaborativo. Eu aqui já peguei situação, tá? Que não foi o CEO que definiu os objetivos estratégicos da empresa. Ele delegou para que os líderes de área tivessem. Isso não funciona. Quem tem que saber onde o negócio tem que chegar, qual é a minha meta de faturamento, minha meta de receita, minha meta de margem de lucro, satisfação de colaborador ou de cliente, é quem está na cabeça do negócio. É o board, é o executivo. Isso para qualquer modelo de metas. Então, se eu for pensar quem que eu devo envolver, nessa primeira fase, a gente envolve o executivo, diretoria, CEO, presidente da empresa, tem que sair da cabeça dele. E eu já peguei inúmeros casos de planejamento que não se desenvolveu, que não foi para frente, porque os executivos não conseguiam sentar e priorizar o que eram as estratégias do negócio, tá? Não sei, Emerson, o que você acha disso, né? A gente fala um pouco de como construir, de como desdobrar, mas, assim, é padrão para qualquer modelo, não tem como ter o contrário, não tem como chegar e pedir lá para a pessoa do comercial ou para a pessoa do financeiro faça aí o planejamento estratégico da empresa, sozinho. Eu concordo contigo, Cris. Esse é o tipo de situação que o CEO, o CFO, o CEO, o corpo executivo não dá para delegar totalmente. Ele pode até delegar, mas ele tem que apadrinhar e assinar, né? Então, mas eu diria que os grandes números, né, aquilo que movimenta o negócio, tem que estar na mão do corpo executivo, envolver as lideranças, né? E quando eu falo liderança, pode ser até aquele líder que domina um assunto, às vezes ele não tem nem o formal, mas ele domina tanto um assunto ou técnica, que é importante você utilizá-lo para te ajudar nesse processo. Quando você começa um processo de planejamento, é muito importante que você tenha os talentos certos à mesa contigo. Eu acho que o primeiro ponto é esse, eu não entendo de fiscal. Cara, quem vai ser a pessoa que vai te ajudar a enxergar isso? Não tem na sua empresa? Então você chama seu contador, contrata o contador. Mas, novamente, o planejamento ele serve para dar clareza para você do seu status, como está o seu negócio, como você quer atingir. Porque às vezes você não planeja isso, às vezes você cria um monte de iniciativa, você cria um monte de coisa, coisa ágil, maravilhosa. Aí quando chega na parte fiscal, a contabilidade mata todo o seu lucro, porque você não planejou isso adequadamente. Então, você tem que ter os talentos certos na mesa contigo para te ajudar a fazer isso. Não dá para delegar. O Fernando levantou a mão? O Fernando levantou a mão. Pode falar, Fernando. Tem uma questão. Há algum tempo atrás, aqui na nossa empresa, a gente tinha realmente essa criação, essa construção do planejamento, metas, todo esse desdobramento, meio que partindo da liderança e depois uma aprovação da diretoria. E nos últimos anos a gente viu que realmente o top-down ele funciona muito melhor.
né? Aqui a gente utiliza a metodologia de OKR, então, junto à diretoria, a gente constrói os objetivos e depois, em conjunto, diretoria e liderança, a gente constrói os KRs, né, que são efetivamente as nossas metas, e assim a gente consegue desdobrar melhor os resultados para o ano seguinte. Nesse ponto de vista de vocês, exatamente como e quando, né, que essa alteração da diretoria para a área mais de liderança, área mais operacional, quando e como que deve ser feito esse desdobramento para uma empresa de pequeno porte? Tá? Como que Acho funciona que melhor assim a experiência de vocês? Acho que eu posso responder, tá? O que a gente mais faz aqui na Exceed é a implantação de metodologia OKR nas empresas. Para simplificar o processo desde o começo, tá? Instituir um ritmo ali, um ritual de se fazer isso. Eu sempre sento com o CEO da empresa e os diretores de área, tá? E aí depende, Fernando, porque às vezes tem só o CEO e uma outra pessoa ali, que é um diretor geral. Ou eu tenho uma composição que é um CEO e vários diretores de área. A gente pega esse grupo para iniciar o planejamento. Eu gosto, tá? E parto do princípio lá do Simon Sinek, que sem pessoas não existe negócio, tá? 100% dos seus clientes são pessoas e 100% dos colaboradores são pessoas. Então, você tem que envolver, não tem como não envolver. E passar por questões culturais, por questões de modelo de gestão, valores e propósito da empresa. Tudo começa no propósito. Por que a empresa existe, né? Porque você deve sentir que todo mundo que já se envolveu de alguma forma num planejamento estratégico, num processo de dobramento de metas, o tão temido engajamento. Como que eu faço para engajar as pessoas? Beleza, posso montar um planejamento aqui, vai ser incrível, mas e o depois? Esse depois ele é doloroso. Então, como que eu engajo? Trazendo à tona tudo isso. Como que é a minha cultura? Como que eu vou fazer esse desdobramento? Então, se eu tenho uma cultura um pouco mais familiar, um pouco mais centralizadora, talvez eu não consiga implantar, fazer um modelo de implantação e de distribuição de metas envolvendo todo mundo. Vai ter que ser uma coisa um pouco mais top-down e evoluindo, tá? Eu atendo empresas aqui que já aconteceu isso. A gente fez, não deixou ali, tá? Não que eu seja a favor, não sou a favor. Eu prefiro que seja tudo público desde o começo, que a gente envolva as pessoas desde o começo. Mas depende muito do modelo, tá? O correto, de toda forma, seria esse caminho que vocês estão fazendo. Executivos sentam, pensam qual deve ser o objetivo e também os resultados estratégicos. Que aí você vai ter essa composição de objetivo e resultados do negócio. Olhando para isso, cada diretor ou cada líder com a sua equipe, por exemplo, o comercial olha para isso, senta com a sua equipe, propõe quais deveriam ser, então, os objetivos e resultados do comercial para impactar no estratégico e assim sucessivamente, todas as áreas, financeiro, RH, marketing, atendimento, todas as áreas passarem por esse processo, tá? Só que tem uma coisa que a gente fala muito no Roxin, e acho que na gerenciamento pelas diretrizes, que é o catball, o alinhamento, o ir e voltar. Vai funcionar bem se as coisas não forem isoladas, tá? Não é porque o time criou os objetivos ali, olhando para o planejamento, que tá ok. Quando isso acontece, tá? Sempre a gente tem aquele curso dentro da empresa. As metas do comercial estão conectadas do objetivo estratégico. As metas do marketing estão desconectadas, porque não houve esse processo de validação, de alinhamento. Então, eu gosto de ter, primeira etapa, diretoria define, segunda fase, apresenta o que foi definido pela diretoria, os times trazem as suas ideias, e isso é alinhado de novo com a diretoria, para que a gente possa firmar um acordo e dizer, ok, está tudo aqui o que a gente precisa fazer no seguinte. Eu gosto desse modelo. Eu só concordo com o que a Cris comentou, que só queria complementar com alguns outros cenários. Estão me ouvindo, pessoal? Estamos sim. Só queria complementar com alguns outros cenários. Eu implantei o OKR numa empresa de 1.000 pessoas, né? Que inclusive foi essa que eu fui visitar lá, que o planejamento deles já está montado. E qual que é o jeito certo? Acho que a resposta não é o jeito certo. Eu acho que o que mais pega em questão de cultura de resultado, que aí toda empresa comete esse erro, eu já cometi, né? Na minha empresa, eu também tive que correr atrás, a gente não preparar a liderança para esse momento. Então, assim, o grau de maturidade de líder e dos times, né? Você consegue medir isso com a metodologia chamada CMMI nos times, no caso da liderança, né? Você tem que preparar essa liderança para ela poder aprender a lidar com cultura de resultado, que envolve, por exemplo, estimar,
nós, seres humanos, somos péssimos de estimar. Tem até um estudo lá do Danny Kruger que ele fala se alguém pedir para você se autoavaliar, você sempre vai se autoavaliar muito bem, né? E mesmo que a impressão perante o time não seja a mesma, né? Então, por isso que as grandes empresas, elas criam essas trilhas de trainee para formar liderança, né? Então, entra o líder ali para ele entender o negócio, foi justamente o que a Cris trouxe, entender o propósito, como se discute cultura de resultado, os principais pilares do negócio, né? Saber quais são as alavancas do negócio, qual que é o momento que você tem de pilar ali para poder aproveitar. Então, envolve um treinamento. O que costuma acontecer é que as empresas não preparam isso e já jogam e delargam para o líder. Aí o líder vai fazer da cabeça dele, né? Ele vai tentativa e erro e gera mais ruído e atrito do que qualquer coisa. Aí a tendência é ficar na mão da diretoria para fazer isso, né? Qual que é o problema de ficar na mão da diretoria, toda essa metodologia? O gargalo sempre vai ser a diretoria. Às vezes a diretoria vai ficar 5, 6 meses ali fazendo planejamento, né? Então, desenvolver essa cultura de resultado, ela leva tempo. Quanto mais cedo você organizar isso e continuamente fazer isso com a sua liderança, lá na frente vai ser mais fácil você fazer isso. Por que eu falo isso? Porque tem empresa que nem... hoje em dia, você pega essas empresas de tecnologia, essas grandes plataformas, que nem o iFood. O iFood, eles trabalham com um conceito chamado ambidestria. Então, eles têm parte da empresa onde a diretoria ela tem uma forte atuação na definição desse planejamento dessas metas, que é a parte mais previsível, contábil, fiscal, essas outras coisas, né? E tem uma parte que é mais de inovação, que é produto, que é feito experimento a todo momento. Daí os times, eles sabem as diretrizes que a diretoria trouxe, né? Falam, são esse o caminho que a gente quer, trazer 100 milhões de receita nova para algum serviço, por exemplo. Aí os times vão e eles se auto-organizam, né? Os líderes estão preparados e eles vêm propondo metas e novos resultados para ver se consegue cumprir aquilo que foi pensado, entendeu? Então, a metodologia, sim, mas sempre vai estar, obviamente, partindo da diretoria, né? Só para deixar claro que não desconstrói nada do que foi falado antes pela Cris, mas eu digo que a capacidade de você delegar ou não vai envolver muito do preparo da liderança, da maturidade dos seus líderes, dos seus times e também do modelo de negócio que você vai estar adotando ali, tá bom? É isso. Perfeito. Alguém tem alguma dúvida? Quer pontuar? Bom, eu vou passar para a próxima pergunta, então. Legal. Que é uma situação, né? Meu time bate todas as metas. E daí? Será que estamos medindo o que realmente importa ou apenas o que é fácil de medir? E depende muito também, né? A gente tem diversos desafios aí com questões de metas, né? Isso é uma meta ou isso é uma iniciativa? Isso é uma meta ou é uma tarefa? Isso é uma meta ousada, audaciosa, que está conectada e impactando no negócio? Ou é só uma coisa que a gente faria de qualquer forma, não precisaria criar uma meta para isso, né? E a pergunta é boa, e daí? Mesmo no final de um ciclo, né? O time colocou lá, muito comum, principalmente para quem usa a metodologia OKR, cria 4, 5 objetivos com 5 KRs, quando você vai olhar a qualidade disso, principalmente quando a gente não tem, né, essa etapa de validação aí, essas reuniões de validação do que foi criado, no final das contas é a pergunta que você faz, e daí? Qual foi o impacto disso no negócio? Então, nem sempre bater todas as metas significa que a gente fez a coisa certa e que houve resultado de fato, de impacto. Eu concordo, eu acho que esse ponto que você trouxe, Cris, é bem interessante. Apesar que eu vejo o seguinte, né? Acho que todo colaborador tem que ter meta clara, né? Se ela é boa ou não, né? Eu acho que a pior coisa é se ele não tiver nenhuma meta. Eu acho que até um papel para a liderança é você trazer algumas metas para o time, né? Porque a meta traz foco, ajuda a trazer foco, né? Agora que eu acho que o grande trabalho é justamente você conseguir identificar realmente o que move o ponteiro, se ela é importante, né? E aí, por exemplo, em empresa, eu vi uma empresa que, por exemplo, eles tinham praticamente todas aí falando de indicador, né? Todos os indicadores dele eram o que chama de KPIs, não eram.
Não eram os indicadores que movem o negócio, entendeu? Então, eu acho que é interessante, por exemplo, você ter uma meta, essa meta às vezes ela pode não ser tão importante, né? Mas ela está atrelada a algum KPI. Ela tem que estar atrelada a algum indicador ali, chave do negócio. Né? Eu estou fazendo isso, né? Por mais que ele não seja tão importante, mas ele está atrelado ao indicador-chave do negócio. Né? Agora, se eu tenho uma meta, e pode acontecer o contrário, às vezes eu tenho uma meta importante que não está atrelada a nenhum KPI importante, não está atrelada a nenhum KPI. Novamente, é um ponto da gente refletir e pensar, pô, como isso aqui ainda não é um KPI? Né? Então, tem várias discussões. E realmente pode não significar muito, mas eu acho que é importante ter, e de preferência que esteja atrelado aí a indicadores relevantes para o negócio. Bacana. Vou passar para a próxima pergunta, então, que ela diz assim: será que o problema está na estratégia ou na forma como ela é traduzida no dia a dia? Vou começar? Pode começar, Cris. Existe dados sobre isso, tá? 90% das estratégias que falham na execução. Então, se é na execução, nem sempre o problema está no plano, nem sempre está no planejamento. Porque, aí pegando o gancho anterior do Emerson, por mais que uma meta não seja perfeita, não seja uma meta extremamente ousada, se ela estiver alinhada com a cultura e for atingida, ok. Mas e se nada for feito? E se for só um plano, né? O que eu vejo é que falta processo, falta método, falta disciplina, falta ritual. E aí a gente não tem execução, tá? O problema não está no plano, mas está na comunicação, está no treinamento do líder, está na definição de papéis, está na comunicação clara de como as coisas devem funcionar. E isso tem total relação com a execução. Até quando eu tenho que atingir essa meta? Quantas vezes por semana eu tenho que monitorar? Quem vai monitorar? Quem fica responsável por atualizar cada meta? Ou cobrar quem está envolvido indiretamente nessa meta, que está devendo algo. Então, é esse processo que não é claro no dia a dia, que não é organizado de uma forma suficiente e com a disciplina necessária e que impacta, né, no que a gente já sabe aí. A maioria dos planejamentos falham, é o tema aqui do nosso painel. E nem sempre é pelo plano, é pela rotina de execução que não existe. Boa, bacana. Só uma pergunta. Fernando, a pergunta foi respondida, que você fez, ficou claro? Sim. Deu um belo esclarecimento aqui. Legal, obrigado. Obrigado. A pergunta é, será que o problema está na estratégia ou na forma como ela é traduzida no dia a dia, né? Legal. Estratégia, né? Estratégia, ela serve justamente para te levar do ponto A para o ponto B, né? Você tem lá um destino e você monta ali algumas coisas para você cumprir isso que é a estratégia, né? Então, estratégia seria isso. Então, o problema normalmente não é a estratégia, né? Aí agora a gente vai entrar num outro tema, né? Então, para começar esse tema, Cris, a frase padrão, né? Que Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Essa frase aí, né, toda apresentação de cultura tem que ter isso. Então, a grande falha é justamente essa questão, é a cultura, né? E a cultura, para não ficar algo muito intangível, basicamente cultura, o que é? É o comportamento das pessoas, como elas executam, as metas, as relações das pessoas, os processos, procedimentos, os indicadores, isso tudo é cultura, né? Isso forma um pacote que molda a cultura das pessoas. Por exemplo, um caso real, assim, uma brincadeira que minha esposa nós fizemos aqui e que surte muito efeito. Minha esposa é mega competitiva. Aí a gente surgiu um papo, assim, no jantar, de quem lavava mais louça. Eu falei, não, eu lavo mais, ela lava mais. O que eu fiz? Eu fiz um ranking, quem lava louça. Sem brincadeira, nos primeiros dias eu tava lá sozinho lá, umas 5 vezes assim de quadrinho, né? 2 semanas depois, eu tô com 9 quadrinhos e ela tá com uns 20. Tipo, ela saiu lavando assim, me atropelou. Então, o fato de ter um indicador ali deixou explícito, mudou o comportamento dela, entendeu? Então, isso é cultura, entendeu? Então, você consegue criar meios que você vai afetar o comportamento das pessoas, a forma que a pessoa é recebida na empresa, a forma que é organizado o onboarding dela, o planejamento, né? Como ela participa da empresa, tudo isso compõe a cultura. Né? É a cultura que vai destruir sua estratégia. Então, normalmente, você pega esses grandes casos de empresas assim de sucesso, normalmente eles têm uma cultura muito bem construída que está ajudando a conduzir a estratégia. Entendeu? Porque estratégia é aquele velho ditado, né? Papel aceita tudo.
papel aceita tudo. Se você não tiver uma estrutura, uma empresa onde você consiga cumprir, não vai servir de nada. É isso aí. E esse diagnóstico da cultura ele é extremamente importante no começo, né? Sim. Eu preciso ter essa leitura. Qual caminho eu vou fazer? Quem eu vou envolver? Por onde eu começo? Até onde eu desdobro ou não desdobro? Realmente para entender isso, né? O Emerson toca numa coisa importante. Vocês podem perguntar, tá, você vai lá fazer um planejamento estratégico e define meta, por que tem que falar de cultura e de valores? Porque tem tudo a ver. E quando a gente pergunta, né, qual que é o propósito da empresa? Acho que 90% das reuniões que eu já fiz aqui, das 80 empresas que eu atendi, quando eu sentei e perguntei, vocês têm claro, para 4 pessoas numa sala de reunião, qual é o propósito da empresa? Elas não souberam me responder. Sabem os valores de cor da organização? Não sabem. Isso é o que vai ditar, né, o que diz lá o Ben Horowitz em Você é o que você faz, um livro de gestão bem interessante, inclusive. Ele diz que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando você não está olhando. É a forma como as pessoas tomam decisão quando você não está lá. Então, é isso realmente que vai direcionar ali no dia a dia, né? E uma coisa que eu vejo que tem mudado muito ponteiro, tá? É trabalhar isso realmente, tá? A construção desse viés de resultado de uma cultura corporativa, que a gente vai trabalhar quando eu entro aí com o modelo de planejamento estratégico. E quem é a pessoa embaixadora desse projeto? Quem que é, como a Emerson fala, né, o patrocinador? Quem são os patrocinadores? Uma coisa que move ponteiro é ter uma pessoa dona desse projeto. Quem é que vai ficar responsável por ter essa visão mais clara de quem está engajado, quem não está, quem tem mais dificuldade, quais são as dificuldades comuns que existem nesse processo todo. Então, não tem como descolar de cultura de forma alguma. Um ponto importante sobre a cultura é que toda empresa tem, viu? Todo grupo social tem cultura, pessoal. O segredo é se você usa isso de forma estratégica ou não. A maioria das empresas não usa de forma estratégica. Então, hoje o corpo executivo ele tem que estar preparado para enxergar isso e conseguir usar de forma estratégica a cultura do negócio, porque ela existe. Se você não estabelecer, ela vai formar naturalmente, o que a gente chama aí antigamente de rádio peão, né, os boatos, o que seja, ou os procedimentos que as pessoas fazem de qualquer forma, é porque a cultura ela não está ali explícita, tá? Mas toda organização social com pessoas tem cultura, é da natureza humana. Tem alguns autores que falam que o homem é um ser cultural, né? Ele é biológico e cultural. A gente vive aquilo que a gente se conecta, acredita e tudo mais, né? E aproveitando esse gancho da cultura, a próxima pergunta é exatamente sobre isso, né? Como saber se temos uma cultura viva ou apenas valores pendurados na parede? Bacana. Eu começo e depois passo para você, tá, Cris? Tá bom. Eu acho que o grande como saber se temos uma cultura viva ou apenas valores pendurados na parede, né? Em linhas gerais, saber se a sua cultura ela efetivamente faz parte da construção do seu negócio. Então, por exemplo, contratei um novo funcionário, o processo de integração ou onboarding dele foi pensado conforme a cultura, né? Quando você contratou, você teve a preocupação de trazer pessoas que estejam mais aderentes à sua cultura? Se não estiver, você tem um plano para poder preparar essa pessoa para ficar aderente à sua cultura? As promoções, avaliações são subjetivas ou são avaliadas conforme o que você estabelece na cultura? Você pune através da cultura? Então, se a cultura ela está no dia a dia do negócio, ela é uma cultura viva, tá? E detalhe, é um pouquinho trabalhoso construir, só que cultura é um negócio bem interessante que você mexe pouco nela. A cultura muda, tá? Você vai mexer nela, com tudo. Não é algo que você tem que ficar mudando a todo mês ali, né? Então, você definir quais são os comportamentos que você deseja ou não deseja no seu negócio é um trabalho no início, mas depois você vai ter que só ir ajustando e tudo mais para chegar no ponto que você deseja, né? Então, cultura viva, ela tá assim, ela tá costurada ao negócio. E tem um autor, o Jason Fried, ele fala um negócio bem interessante, que a cultura, ela é confirmada pela recorrência
do que foi descrito para ela, entendeu? Então, quando você escreve você escreve lá no seu Culture Code lá, nós somos uma empresa, nós valorizamos a meritocracia, por exemplo, que é muito comum o pessoal usar isso, valorizamos a meritocracia, e ninguém é promovido, entendeu? O discurso, ou não, ou os que são promovidos não é explícito como elas são promovidas, né? Então, quer dizer, você não está mostrando o mérito que a pessoa efetivamente teve para ser promovida, então aí você tem uma incoerência cultural. Você usa. Aí está mais para uma frase de efeito do que algo real. Se você fala que sua cultura é meritocrática, então você mostra os resultados, mostra que as pessoas foram promovidas e mostra que na empresa teve esse movimento interno, né? As pessoas cresceram na empresa. Aí você consegue afirmar que a empresa ela é meritocrática. Eu atendi uma empresa uma vez que o gestor falou para mim que a empresa era uma grande, o dos donos da empresa, né? A empresa era uma grande família e que todos eram iguais lá, só que ele tinha um banheiro separado do resto. Então eu falei assim, ó, você usa isso como um argumento de cultura, mas na prática não é igual, porque você tem uma vaga de estacionamento e você tem um banheiro exclusivo para você. Mas como é que eu deixo isso claro? Você precisa deixar, primeiro, você precisa deixar claro. Se não precisa deixar claro, não precisa deixar claro. Mas se você quiser deixar claro, quando a gente fala de cultura, ela também não precisa ser linda, tá? Todo mundo acha que cultura tem que ser bonita, assim, do tipo, é um conto da Disney, assim, não, ela não precisa. A cultura tem que trazer clareza ao negócio, entendeu? Você tem culturas assim que elas são bem. A própria Netflix, por exemplo, ela tem uma cultura que elas falam que o conceito lá de bar raising, né, as pessoas lá em cima, quem performa muito na Netflix tem o céu, quem não performa não tem o céu, entendeu? Então isso é explícito e está claro. Tá? Então, e aí isso tudo convive dentro do que, de forma coerente com o que se prega no Culture Code de Netflix, as coisas acontecem lá dentro, né? Então, cultura viva está coerente com o dia a dia do negócio. É isso. Só complementando, eu gosto muito desse conceito de valores, né? Como saber que eles não estão só pendurados na parede, converter valores em comportamento. Até uma provocação aqui, né? Eu acho engraçado quando a empresa coloca lá nosso valor, respeito. Respeito é o mínimo que eu espero, né? Que eu tenha em relação às pessoas e que elas tenham em relação a mim. Para mim, isso não é um valor, tá? Qual é o comportamento que a gente deve ter que é alinhado à cultura? O que isso é importante? No momento que eu vou dar um feedback para um funcionário. Eu vou dar um feedback, que o feedback é uma resposta a uma ação ou um comportamento. Então, qual foi o comportamento da cultura que ficou prejudicado ou que faltou aqui? Né? E nesse momento eu sei que não está só lá na parede. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo aqui há muitos anos atrás. Eu era sócia de uma empresa, a gente tinha uma equipe de 40 pessoas. A equipe mais crítica era a equipe de atendimento, tá? Uma empresa de software de gestão de pagamento recorrente. O time estava trabalhando muito, muito nas últimas semanas, fazendo hora extra, trabalhando até tarde da noite, por conta de um problema que a gente teve na ferramenta. Só que tinha um problema com uma pessoa do time rolando ali. A líder da área chegou para mim e falou assim, olha, conversei com o time hoje, não dá mais, a gente vai precisar desligar o colaborador. Aí eu falei, você tem certeza que esse é o momento certo para desligar essa pessoa? No meio dessa crise que a gente está vivendo, vocês já estão trabalhando além da conta? Ela falou assim, não, essa demanda veio do time, ele está atrapalhando muito, o comportamento não está legal, é um comportamento tóxico, a gente quer que desligue ele. Então, assim, a RH não toma decisão, tá? Primeiro que a RH não desliga ninguém, né? O líder tem que ter essa capacidade de fazer desenvolvimento, de fazer gerenciamento. Mas quando a pessoa está desalinhada com a cultura, a gente vai ver esse movimento acontecendo. O próprio time expulsa, a cultura expulsa. Não, a gente não precisa, né, de uma avaliação de desempenho, esperar a avaliação de desempenho lá para, vamos tomar uma decisão, vamos desligar. Tá? Só complementando aqui, que é o que a gente vive na realidade, no dia a dia, quando não está só na parede, quando é real o negócio. Boa, perfeito. Eu acho que a próxima pergunta faz muito sentido ainda dentro desse contexto, né? Que é: resultados vêm de pessoas. Estamos cuidando da cultura ou cobrando da cultura? E aí, Emerson? Resultado da pessoa. Então, o resultado
o resultado ele pode vir sem cultura? Sim, vem. Ele vem. O grande problema é o quão sustentável entendeu? Quando a gente fala, por exemplo, de segurança psicológica, a gente tem, quando você monta um gráfico, né, que você tem lá entregas, né, entregas com segurança psicológica, você forma 4 quadrantes. Tem um quadrante onde você tem muita entrega com baixa segurança psicológica. Que aí você vai ter empresas com comportamentos, até culturas explícitas de foco total em performance, né? E acontece. Então, porque a performance, o resultado, ele vai vir de metas e números que você estabelece, entendeu? Então, se você for um líder extremamente agressivo, criar uma cultura agressiva, vai funcionar? Sim, vai funcionar, funciona. O problema vai sustentar? Não vai sustentar. Como assim? Raramente, eu nunca vi numa empresa com essa dinâmica assim extremamente agressiva ter pessoas com 10 anos de carreira, né? Ou projetos que lançam e dure tanto, entendeu? Salvo o commodity. Então, por exemplo, o caso mais famoso assim de empresa que tem uma cultura bem agressiva, não é novidade para ninguém, a própria Ambev, né? Ela é famosa por isso, né? Funciona, eles batem meta. Inclusive, é uma cultura que eu gosto muito, porque ela é muito explícita, tá? Não seria para mim, mas ela é muito explícita. Assim, ela tem. Se a gente falando de conceito cultural da forma que nós descrevemos aqui, ela tem tudo. A regra do jogo é essa, tudo bem? Então você ganha dinheiro e tudo mais, você consegue performar. Aí você vai ficar mais em cima de cobrar resultado. Funciona. O problema é que no mundo, dependendo do seu tipo de negócio, se você lida com coisas digitais, você precisa ter uma equipe muito boa, uma equipe muito boa, que entenda de um negócio complexo durante muito tempo. E aí é muito mais caro para você quando sai uma pessoa estratégica, entendeu? Quando sai, a Cris já trabalhou com empresa de software, quando sai alguém assim, a pessoa que, por exemplo, criou toda a sua plataforma, ele sai, você fica em maus lençóis, entendeu? E aí, nesse caso, uma cultura que só prioriza performance não resolve. Mas, Emerson, existe cultura com que entrega performance, eu não quero perder performance, e consiga reter, sim, que é a cultura que a gente fala de cultura de aprendizado. Foi até a tese que o Divert foi construído, onde você tem a performance mais a questão de segurança psicológica para as pessoas exercitarem, tá? Então, os resultados vêm das pessoas. A cultura, ela pode ser uma cultura só focada em performance. Contudo, você tem que ter noção o benefício disso ou não, né? Então, o benefício de você só olhar performance, você vai ter performance, tudo bem? Contudo, qualquer desvio fora da curva, qualquer desvio que houver, ninguém vai se atentar, vai olhar, porque o que interessa é a performance, não é o problema. Então, você tem esse problema também. Então, você fica só focado na performance e as pessoas não duram. Numa cultura de aprendizado, onde você tem performance e a segurança psicológica, bem-estar, qualquer problema que surge, o time se adapta e resolve. E as pessoas ficam mais tempo. Conhecimento é compartilhado, é o que a gente chama de cultura de aprendizado, tá? Então, existe esse outro modelo também, tá? Então, dá sim, e é vital que a gente consiga construir culturas que levem as pessoas para o aprendizado. Por quê? Porque agora, o que está acontecendo? 500 mil de pessoas estão sendo afastadas todo ano por questão de saúde mental. Burnout, ele virou burnout desde 2022, ele foi classificado como acidente de trabalho, né? E ano que vem entra a NR1, quer dizer, as pessoas, a NR1 vai ser uma obrigação legal para as empresas, que era para entrar esse ano, né? É uma obrigação legal para as empresas, onde você vai ter que validar se não tem riscos psicossociais no seu meio, né? Nós construímos esse módulo no Divert justamente por isso, porque as pessoas precisam ter um local para poder levantar isso e as empresas construírem plano de ação para mitigar esse tipo de coisa. Então, a tendência dessa cultura só de pura performance, ela vai sofrer um impacto ali, tá? Eu não sei o quanto, porque houve essa mudança legal, mas, em linhas gerais, o que se espera é que a gente consiga manter as pessoas mais saudáveis e também perpetuá-las dentro do negócio, né? Então, acho que só performance, eu acho que é um caminho que a tendência
ela fica mais isolada. Eu acho que o pessoal vai procurar sempre performance com bem-estar agora, sabe? Performance com bem-estar, eu acredito muito nesse modelo, né? Que não tem assim. E detalhe, empresas que têm performance e bem-estar, elas não são empresas. O medo que muita gente tem é, eu vou ficar mais permissivo. Não, nada a ver, pelo contrário. Empresas com segurança psicológica, a Cris trabalhou numa. É isso aí, o time chega e fala, não quero essa pessoa. Não é moleza, não é mamão com açúcar, não. Times com segurança psicológica, onde eles podem questionar, eles mesmos eles expulsam a pessoa do time, pessoal. Então, assim, a performance vem junto, entendeu? É isso. E essa pergunta também, que é a próxima, acho que aborda um pouquinho disso que você já tratou também, né, Emerson, que é cultura de resultados. O que fazer quando o exemplo não vem de cima? Será que a cultura é mesmo do time, ou do líder que o inspira, ou sufoca? Eita, nossa, perguntas capciosas, hein, pessoal? Que bacana, cultura de resultado. O que fazer quando o exemplo não vem de cima? Isso é um problemaço. Isso só não seria um problema se a empresa não tivesse dependência do alto escalão, né? Que é raro. Existem empresas assim, existem, mas é raro, né? Ou time de inovação, é raro. Para mim, Emerson, aí tem duas coisas, quer dizer, pode significar algumas coisas. Se o exemplo não vem de cima, volta naquela pergunta anterior. Então não é uma cultura viva, é mais para marketing. Já começa por aí. E aí você quebra aquele outro ponto que eu trouxe. Não há coerência do que é um discurso com o que é feito. Então as pessoas não vão acreditar na cultura. Então, tudo aquilo que você poderia usar de forma estratégica, você vai perder isso. Você vai estar sabotando o seu próprio negócio, vamos dizer assim, nesse aspecto de você não olhar essa questão da cultura. Então, pode significar isso. Então, pode ser que a cultura não seja realmente viva. Ou outro cenário, ela pode ser viva, mas ela pode estar desatualizada. De repente é um novo comportamento que pode ser aceitável. Aí deve se questionar e falar, tá bom, eu gostei desse comportamento aí lá de cima, podemos fazer aqui? Não podemos. Então é incoerente, não faz sentido nenhum para a cultura. Não, podemos, então todo mundo pode. Então aprende-se um novo comportamento para a cultura, né? Pode ser isso. E o terceiro e pior, simplesmente é perigosíssimo, né? Porque se lá de cima ninguém está esquentando com a cultura, é um sinal péssimo, cara. Eu particularmente, se não houver meios de eu levar isso adiante, não faz sentido eu continuar ali, entendeu? Porque se não é levado a sério, porque cultura, por ela ser intangível, às vezes a empresa não coloca ela no pedestal que ela deveria estar, tá? O fundador da Superlógica, o Carlos Cera, ele falava um negócio muito importante, falava assim, falava, a nossa cultura é o nosso maior ativo intangível. Ele falava assim, se perdermos a cultura, perdemos tudo. Entendeu? Hoje é uma empresa bilionária. Então, assim, você vê, então ele levava com muita seriedade essa questão cultural. Se lá de cima não está sendo levado com seriedade, como diz os jovens hoje, né, é uma red flag, né, é uma bandeira vermelha, ó, ficar atento, tá? Ficar atento. E tem um detalhe importante, isso gera tanto problema, pessoal, daria para ficar aqui horas falando de problema, mas eu lembrei de um que está em função aqui da pergunta. O que costuma acontecer? Quando a cultura não está coerente, lá em cima não está sendo feito, os times criam a própria cultura deles. Geram aquele que a gente chama de shadow culture, né? A cultura das sombras ali, né? Então ali, ó, nessa sala que a gente trabalha um pouquinho diferente. Pô, quando a gente monta um negócio, a gente pensa o quê? A gente pensa em coesão e coerência de todo mundo, né? Todo mundo alinhado ao mesmo ponto. Quando você começa a ter essas sombras dentro da sua cultura, comportamento. Quando eu falo de cultura, eu estou falando o seguinte, eu estou falando, ó, comportamentos diferentes, expectativas diferentes, forma de trabalhar diferente, forma de enxergar o negócio diferente, você pode estar sabotando o seu negócio. Então é muito importante a gente sempre ficar de olho nessa coerência cultural. É importante que lá de cima começa o exemplo, tá? Lá de cima, se tem lá de cima, é um negócio que precisa de um diagnóstico bem preciso sobre isso. Deve se mudar a cultura, deve se alinhar, tem que tentar alinhar esse discurso ali, tá? Porque eu acho que isso aí é uma autossabotagem para o negócio como um todo. É um bom ponto. O que eu já vi acontecer, o que já aconteceu muito aqui, tá? Delegar a responsabilidade do seu papel. Isso não dá para fazer.
né? Não tem como CEO, diretores delegarem a responsabilidade dele. Trazendo aqui para o meu cenário, o que acontece muito é que alguém chega para o RH e fala, olha, precisamos implantar essa metodologia de metas. Vá procurar uma consultoria no mercado para nos ajudar a fazer isso. Aí o primeiro ponto é, eu preciso marcar uma reunião com os executivos. Eu preciso entender qual é a intenção, né, por trás, o objetivo por trás de se levar uma consultoria. Porque consultoria por si só não faz milagre, né? E a gente precisa do papel dele exatamente gerando esse exemplo de cima para baixo. A pergunta é, qual é o tempo que você está disposto a se dedicar nisso? Porque se você não tiver tempo para se dedicar nessas etapas aqui que são fundamentais, a tua participação, o teu papel, e mandar a mensagem lá para baixo, nem adianta a gente começar a conversar. Então, tem coisas que são inegociáveis, né? Papéis aí que são inegociáveis. Não adianta, né? É muito comum. Eu tenho muito isso comigo, né, gente? Porque eu também sou de RH, achar que RH resolve tudo, que RH resolve todos os problemas e assume todos os papéis, e não é assim. A gente pode ter uma pessoa ali dentro do RH que vai encabeçar esse projeto, de alguma forma vai organizar reuniões, vai estabelecer os marcos, né, fazer uma gestão de mudanças desse processo que está acontecendo ali, mas não que vai fazer milagre, que vai fazer tudo sozinho. Isso mesmo, perfeito. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, eu vou passar para o próximo tema, que é sobre o desdobramento de metas. Quais modelos funcionam de verdade e por quê? OKR, BCs ou nenhum deles? O modelo importa menos do que a conversa estratégica? Poxa, quer responder, Cris? Ou eu? Eu começo, você começa? Para o ímpar? Pode puxar que eu coloco a minha visão polêmica aqui depois. Ah, tem polêmica. Temos polêmicas. Ah, então beleza. Vamos lá, boa. Eu acho que a resposta ela não é muito trivial, porque depende de vários aspectos, tudo bem? Depende do momento da empresa, do tamanho da empresa, da forma do mercado que a empresa atua, entendeu? Então, por exemplo, eu vou colocar o OKR, que é um método muito famoso em empresas de tecnologia, porque ele cria visões mais elásticas, vamos falar assim, né? Ela cria visões mais elásticas, permite inovar e tudo mais. É lindo e maravilhoso, mas, por exemplo, eu vejo ele muito limitado, por exemplo, para colocar numa empresa que fabrica só sal de cozinha, sabe? Então, colocar o OKR para a indústria de sal de cozinha, eu tenho não que não exista, tá? Pode existir, pode ser adotado, mas eu acho que o modelo de negócio vai influenciar muito na tomada de decisão com o método, né? Então, uma das coisas é o modelo de negócio afeta o método que você vai escolher, esse é um ponto. Segundo, eu já mencionei anteriormente, maturidade da liderança. Maturidade, quando eu falo da liderança, não é só do middle manager, não, é do C-level também. Eu já implementei metodologia de cultura de resultado da empresa que o próprio corpo diretor não conhecia os métodos, então você tem que preparar, validar método e tudo mais. Então, a maturidade também vai afetar. Os próprios recursos da empresa, né? Para contratar ferramenta, consultoria, tudo isso afeta, né? Então, eu acho que o modelo ele tem vários fatores para essa tomada de decisão, tá? Não tem assim muito, não tem muito. Eu já vi muita empresa utilizar um ou até dois modelos. É muito comum empresas usarem dois modelos. Por exemplo, quando eu falei para vocês lá da ambidestria, eles podem usar muito um modelo mais parecido com BSC, ou gerenciamento por diretrizes para a parte não inovadora, e OKR para partes inovadoras. Eu já vi empresas ambidestras também que usam OKR para todos os cenários. Então, vai muito depender dessa maturidade, da estratégia, de modelo. Por que é importante? Essa pergunta é muito importante. Por quê? Porque é muito comum a galera entrar assim num evento lá, vou lá, vejo um evento lá de GPD, ou de OKR. GPD, que é a Toyota ama, a Honda ama. Nossa, vi GPD, Toyota e Honda usam. Aí você vai levar para sua empresa. Você nem analisou, mas você vai levar GPD, porque se a Toyota e a Honda usa, é o melhor do mundo. Mas a questão aqui não é a questão de ser o melhor modelo do mundo. É o modelo que seu negócio precisa. Qual modelo que seu negócio precisa e tem condição de executar? Entendeu?
Eu acho que o pior modelo é não ter nenhum. Eu acho que você tem que escolher um, entendeu? Depende se você vai por OKR, BSC ou GPD. Todos têm complexidade de utilização, né? Uns podem ser mais simples para uso, mas é mais complexo para formar cultura de resultado, mas enfim. Todos têm. Eu acho que não ter nenhum, acho que é o pior. Mas eu diria para vocês que vai depender muito da visão estratégica do que o negócio quer. Então, por exemplo, se a empresa quer. A empresa nunca cresceu 100% ao ano. A empresa nunca cresceu 100% ao ano. E ela precisa crescer 100% ao ano. Tudo indica que o OKR faz mais sentido. Tá? Porque é mais elástico. Tá? Tudo indica. Tudo bem? Só que, novamente, vem as novas perguntas. Como está o nível de maturidade dos times, da empresa, estratégico, todos esses pontos, entendeu? Então, você tem alguns modelos. Então, assim, você só pegar modelos de mercado e implementar não significa que você vai ter sucesso. Tem que ter esse mapa do que você planejou estrategicamente tem que estar muito claro, o nível de maturidade de time e liderança, o seu histórico do que você já teve, para escolher um bom método e implementá-lo, tudo bem? Na dúvida, se você não tem certeza de nada disso, já dando um ponto da polêmica, tá, Cris? Se você não tem certeza de nada disso que eu falei, qualquer método vai te servir, que você vai ser por tentativa e erro, tudo bem? Você vai tentar, pode ser que vai ser um baita desperdício de tempo, tudo bem? Ou vai pelo menos te capacitar para um início, né? Ó, agora eu entendo um pouquinho mais disso e eu consigo fazê-lo, né? Então, na minha visão, acho que a conversa estratégica é mais importante que o modelo. Tá? Eu acho que o modelo você descobre no meio. Desculpa, Cris. Imagina. Não sei se há como complementar, mas eu gostaria de trazer algumas situações aqui, tá? Eu vou acabar complementando o que o Emerson trouxe, assim, tangibilizar. Eu já tive situações de empresa que chegou aqui procurando por consultoria para implantar a metodologia OKR, que a princípio é muito simples, né? Que a gente lê lá que é muito simples, é só criar um objetivo com 3 a 5 resultados-chave, e tem que ser mensurável, tem que ser usados e beleza, super fácil. No dia a dia, quem já usa aqui, né? A gente teve alguns exemplos aqui, o Fernando estava falando, né? Que usa lá na Elo. Quem já passou por esse processo sabe que não é simples, é complexo. Estou envolvendo pessoas para, né, desenvolver pensamento crítico e escolher o que é uma prioridade ali para o time. Onde hoje tudo é prioridade, né? Tudo é urgente, tudo é prioridade, a gente já não consegue nem pensar no que é prioridade. Então, imagina você ter que preparar a liderança, todos esses aspectos que o Emerson trouxe. Entender os motivadores do negócio, preparar a liderança, trazer uma metodologia totalmente desconhecida para todo mundo e chegar lá na ponta com isso. E aí ele me disse o seguinte, não, eu preciso fazer, quero fazer já assim, dobrar desde o início, porque lá no Google é assim. Aí eu falei, sim, lá no Google é assim, eles usam desde 1999, estamos em 2025, você está começando agora. E se a gente for ler na história, não foi assim que aconteceu, não foi do dia para a noite, né? Demorou para chegar, tem um livro que conta a história, inclusive. Então, entender, voltamos na questão da cultura, voltamos na questão de elementos aí que são essenciais, né? O que é que você quer implantar? Uma metodologia de metas. Se for para criar um programa de remuneração variável, como muitos chegam aqui para mim, remunerar individualmente o colaborador, o KR não serve, porque a gente parte do princípio que é uma metodologia para fomentar a inovação e fomentar uma cultura colaborativa, ou desenvolver a colaboração numa cultura corporativa. Então, não vai funcionar, porque se eu estou falando de metas ousadas e colocar o time todo para pensar naquilo que deve ser a meta poderosa do time, e a hora que eu coloco o dinheiro na jogada, cada um está preocupado só com a sua entrega individual. Então, acho que a gente tem que entender isso, né? E assim, eu não como, apesar de eu ser Emerson Fábio, né? Sou cria do Emerson, gente. Sou cria do Emerson. O Emerson já foi meu chefe lá no passado. Sou uma defensora da metodologia OKR, mas não uso pura e simplesmente OKR aqui no meu projeto. Eu uso gerenciamento pelas diretrizes para fazer planejamento. Eu trabalho com base em diretrizes estratégicas. Eu tenho que entender quais são as diretrizes estratégicas da empresa. E isso OKR não dá para a gente, por exemplo. Uma ideia de planejamento, ponto de dor. Então, eu também sou a favor. Primeiro, entender o que o meu negócio precisa, entender as modelagens minimamente que existem para eu adotar uma com o menor risco de dar errado possível aí, né? Porque errado pode dar sempre. Mas, assim, diminuir esses atritos aí.
E só um comentário, Cris, do que você trouxe. A Cris, ela tem um framework de trabalho muito bom, viu? Que é justamente, ela entende isso, organiza a primeira camada ali, os pilares centrais com esse modelo de diretriz, e depois ela sai desdobrando junto com o time, né? E aí funciona muito bem. Parabéns. Obrigada. Perguntas do pessoal? Temos perguntas? Por enquanto, não temos perguntas. Ninguém tem nenhuma dúvida para mandar para a gente? Tá todo mundo quietinho aqui. Podemos mandar a prova agora, então? Manda a prova, isso? Fazer a O prova, Fernando levantou a mão. Ô, Fernando. Boa. Já que vocês querem dúvidas aí para a gente discutir sobre o OKR, tem muito uma questão que quando a gente começou a implantar aqui metodologia, a gente sempre teve muito essa visão de construir tanto os objetivos, também com uma visão muito smart, tá? Os nossos objetivos aqui na Fundação, eles sempre foram um pouco mais vagos, digamos assim. A gente nunca teve um objetivo muito numérico. E, né, você estava falando, por exemplo, crescer em 50%, expandir, reduzir custos, nada, nunca teve um objetivo muito claro. Sempre foram objetivos mais genéricos no fato de aumentar a comunicação digital com os participantes, né? Ou facilitar a vida dos participantes, dar autonomia aos participantes, ou seja, dá a entender que é uma linha muito mais tecnológica para desenvolvimento de software, desenvolvimento de ferramenta, né, base de dados, tudo mais. O quanto que vocês acham que na questão do objetivo é importante realmente ter métricas, ter um número no objetivo em si para esse desdobramento? Adoro responder essa pergunta. Posso responder? Vamos lá, se a gente pegar do conceito, tá? O que é essa junção do O com o KR? Objetivo, ele é inspirador. O objetivo, ele vai me dizer para onde eu tenho que ir, onde eu vou. Ele é meu sonho grande. A partir do momento que o objetivo ele é meu sonho grande, eu não tenho número para limitar, tá? Ele vai ser aquela coisa que eu tenho vontade de acordar por 3 meses para fazer aquilo acontecer. E como eu sei que cheguei naquele lugar lá no final do ciclo? E os resultados que eu descrevi no meu objetivo estiverem me levando para lá. Aí, Fernando, o que pode estar acontecendo até na forma de construção, tá? O que eu observei lá 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a metodologia OKR, que era a ponta de dor para os times, o processo de construção. A gente fica muito focado no objetivo, pensando no objetivo, aí a gente tem dificuldade em desenvolver isso, tá? Mas se a gente pensar o que tem que ser a nossa prioridade esse trimestre, o que a gente tem que fazer, a gente vai pelo caminho dos resultados-chave. A gente vai conseguir enxergar que tem que ter a receita, tem que ser uma nota de satisfação, tem que ter aqueles resultados que são as metas, de fato, que é onde eu vou ter o número ele está no KR, e que isso me leva para um lugar, tá? Eu tenho até alguns materiais que a gente vai disponibilizar materiais para vocês aqui depois, mas eu, quando vou para a sala workshop, é o primeiro conceito que eu tenho que trabalhar, o que é o objetivo e o que é o resultado. Eu vejo muito time batendo cabeça pensando no objetivo, não conseguindo desenvolver o resultado-chave, demorando muito tempo ali, quando se a gente tenta, tá aí a técnica, inclusive, de outras referências, que eu passei a aplicar. Quando eu penso nos resultados que eu tenho que atingir, os resultados, eles são mais claros. E quando eu olho para o estratégico também, eu tenho um resultado de receita que, para mim, comercial, está claro que eu tenho que perseguir aquilo. Ou eu tenho uma nota de satisfação do cliente, que para o meu time de atendimento, ou meu time tech, ele vai entender que ele tem que suportar aquele resultado. O time tech, por exemplo, se eu tiver um resultado ali de receita ou de satisfação de colaborador, não está sensível ao esforço dele atingir, tá? O líder vai ter que fazer o papel dele, fazer um bom trabalho ali para não impactar na nota, de certa forma ele reflete, mas é indiretamente. Então, eu sempre dou esse conselho, se eu tiver que começar, eu começaria pelo resultado, desenho os meus 3, 4 KRs, aí eu olho, pronto, se a gente atingir isso aqui, para onde isso está nos levando? Aí eu defino meu sonho grande, minha frase inspiradora, que é o meu objetivo, tá? Não sei se ajudei. E no teu ponto de vista, Cris, o objetivo não necessariamente ele precisa ter um indicador numérico. Os Ele KRs, não sim, deve eu sabia se alcançar. Os objetivos, eles não devem ter, tá? Porque pelo conceito é exatamente isso. O O é a sua inspiração, ele é sempre qualitativo, então ele não tem número. Você não limita seu sonho é
estratosférico, tá? Tem que ter essa questão da inspiração, lógico que as empresas dosam, tá? Já trabalhei em empresa que fazia meme com ditados populares ali, né? Um trocadilho para animar mais o time, times mais criativos, e já tem de empresas que são mais conservadoras. Então, assim, elevar a satisfação do nosso cliente a outro nível, aí é uma coisa um pouco mais corporativa ali, menos, tá, explosiva. Cabe dentro da cultura de cada time, mas o fato é, o objetivo é a interação. É a direção, onde eu vou, qual que é o impacto se eu conseguir chegar nesses 4, 5 resultados que eu atingi aqui. Eu tenho uma fórmula que ajuda a construir, depois eu vou disponibilizar um material legal para vocês. Não, eu acho que o grande ponto de tudo que a Cris disse, que, pegando a sua pergunta no começo lá, Fernando, o número realmente não vai no objetivo, vai no key result, né? Como ou no GPD lá, a meta que a gente fala também, né? Então, o número, ele é uma parte, na verdade, é tipo yin e yang, você não consegue fazer um sem o outro, tá? Você precisa especificar muito bem para poder ter certeza do que você vai atingir e medir bem, entendeu? E a parte do número, o número ele é super poderoso, bons números, eles são poderosos. Por quê? Eu gosto muito dessa parte do número, porque você consegue casar o número com KPIs, né? Então você sabe lá, você tem um KPI de receita, aumentar a receita. Então você consegue como associar aquele OKR a um KPI de receita, né? Então você tem um inspiracional no objetivo, mas você tem um número ali que está validando que realmente você está afetando um KPI de receita, tá? Então o número ele acaba sendo vamos falar assim, o idioma ali do seu ambiente, né? Você consegue, com o número, fica fácil você explicar para outros times efetivamente o que você está trabalhando, né? E quando a gente fala de produto, coisas novas, esse número pode ser o percentual de entrega dele ou não. Se você entregou 100% dele, se você entregou 50% dele, entendeu? Então, mas tentar sempre medir números é muito importante, tá? Porque também é um erro você usar a metodologia e não atrelar ele a nenhum número. Tá? É importante que o número é o que vai fazer a justificativa do ponteiro, é o que vai te trazer recurso. Então, por exemplo, eu estou criando um produto novo aqui que pode dobrar o faturamento da empresa. Você tem carta branca num monte de lugar, cara. Entendeu? Então, o número ele é muito importante nesse bloquinho do resultado-chave ou da meta, né? Atrelar a um KPI e tudo mais. Mais perguntas? Perguntas, pessoal? Tinha colocado essa cláusula ali, né? Tenho mais dúvidas relacionadas ao OKR também. O pai Manda aí. Pode perguntar. tempo do ponto de vocês. Aqui na Fundação, a gente utilizou o que a gente chamava do OKR estratégico, que é aquilo que a gente considerava para o OKR ao longo do ano, e a gente desdobrou esses OKRs estratégicos, que são anuais, nos OKRs táticos, que a gente chamou, que a gente redesdobrava eles trimestralmente junto às equipes para acompanhar a evolução deles. Tá? E a gente viu que ao longo dessa jornada, a cada virada de trimestre que a gente tinha, era muito complexo a gente fazer o encerramento do anterior e conseguir fazer esse cascateamento para perpetuidade para alcançar esse objetivo estratégico no final do ano. Tá? E a gente viu que ficava muito complexo fazer isso trimestralmente. Então, para o ano que vem, a gente já ampliou isso para que seja semestral esse desdobramento. Tá? Do ponto de vista de vocês, isso é saudável? É um período muito longo? Talvez a nossa metodologia, o nosso meio de fazer esse desdobramento trimestral que pode não ter sido eficaz? Qual é esse desdobramento e a periodicidade que vocês acham adequada para isso? Olha, eu já fiz aqui quase 80 projetos, tá? Desde implantação do zero de OKR ou diagnóstico, a gente faz muito diagnóstico aqui, né? Pega uma empresa que está nesse momento seu, e aí a gente vem justamente solucionar essas questões, vai fazendo um diagnóstico de toda a etapa. O que eu vejo, tá? O que eu gosto de seguir? Como que eu trabalho? Eu trabalho desdobramento de OKR de equipe a cada 3 meses. Por quê? Pela própria definição da metodologia. Lá em 1970, quando o Andy Grove criou essa metodologia na Intel, ele trouxe essa como uma das premissas. O ambiente dos negócios ele é muito dinâmico, as coisas mudam muito rápido, não cabe mais ter uma metodologia que eu vou mensurar o resultado por 6 meses. Mudou, tudo muda muito rápido. E isso explica o porquê do ciclo trimestral.
O que pode ter uma oportunidade de melhoria é no formato como esses objetivos estão sendo definidos. O Emerson trouxe um ponto importante quando ele trouxe ali o caso do cliente dele, que já está com o planejamento pronto. Se alguém bater na porta aqui para fazer planejamento esse ano, eu vou ter que me dobrar para conseguir atender, porque eu não tenho mais agenda para fazer, né? Porque a gente está nesse momento agora trabalhando nos planejamentos estratégicos. Mesma coisa acontece no fluxo trimestral. Eu não posso esperar o trimestre virar, e aí você tem essa dor, tá? Você vai sentir isso no último mês do trimestre. Por exemplo, a gente faz o planejamento agora. Aí, em março, você tem que continuar buscando os resultados do primeiro trimestre do ano, está finalizando o primeiro trimestre, mas você já tem que estar de olho no segundo trimestre. Então, dia 15 de março, no máximo dia 20, já tem que estar acontecendo as conversas e as validações dos objetivos para o próximo ciclo, tá? Uma dica bacana aqui, que para mim sempre funcionou e eu trabalho assim, a gente normalmente tem as ferramentas, né, onde a gente mensura as metas, mas cria um arquivo no Excel compartilhado com todo mundo, onde todo mundo já vai criando isso. Abre o período com 15 dias de antecedência. Cria um template para cada área da empresa já ir colocando seus objetivos, tentar trabalhar de uma forma assíncrona para ir para uma reunião e validar de uma forma mais rápida, tá? Eu posso te dizer que dá para fazer. Eu já fiz em todos os lugares em que eu trabalhei. Eu sou a favor de ter ciclos curtos sempre. É melhor você tentar ajustar o seu processo de definição, os seus rituais e a forma de se fazer isso, do que você prolongar o ciclo. Correto. Os ciclos. Acho que, mas pelo que eu entendi na pergunta do Fernando, acho que o ponto dele, Cris, que pega muito é o fechamento, né? Às vezes o fechamento pode ser questão até de disciplina do time querer apresentar números melhores e ficar postergando. Né? Eu acho que você tem que fechar a data, fecha o status, não importa, fecha o status, outro ciclo, entendeu? Fechou. Não entregou, está incompleto, o pessoal, quer dizer, não sei como vai ser a dinâmica interna, né? A ferramenta ajuda, a gente tem isso no Divert, né, para ajudar a estruturar a GPD ou OKR, ajuda nesse sentido, mas, novamente, é o papo da cultura. Isso é algo cultural, sabe? No dia 15, como a Cris falou, o pessoal já está antecipando, com planilha ou Divert, o que seja, já está antecipando, organizando essas dores, e aí você fechar nos ciclos corretos, sabe? Mas fala, Emerson. Desculpa, Emerson. Travou, continua aí. Fala assim, eu não consigo, eu vou adotar de 6 meses. Vai funcionar a metodologia? Vai, é uma adaptação. Só que não é o ideal, entendeu? Porque assim, você vai perder velocidade, porque aí no meio do... Porque se o problema é fechamento, o que vai acontecer? Vai dar 6 meses, o pessoal vai vir com a mesma justificativa. Não conseguimos fechar. Você vai ter que expandir, entendeu? E eu acho que se você tentar encaixar slot, ou às vezes também, os desafios podem estar muito grandes. Vocês estão colocando muita coisa no OKR e ao ponto de não conseguir fechar em 3 meses. De repente pode ser um problema de repriorização. Priorizar melhor, né? Para você conseguir fazer encaixar em 3 meses. E aí, se esse for o caso, o OKR não é escrito em pedra. Justamente essa é uma das diferenças da metodologia. Faz-se a revisão, o líder tem que defender ali o que ele trouxe e ajusta, não tem problema nenhum. Mas eu concordo com o Emerson, se você esticar o período e for um problema de gestão desse resultado, não vai adiantar, você só vai mudar o período, o problema de período ali, sabe? O ideal é, por exemplo, o primeiro trimestre, ele fecha dia 31 de março, é do dia 1º de janeiro a 31 de março. O líder tem que fazer o check-in desse resultado no máximo até dia 5 de abril. Passou dia 5 de abril, o que ele fez não está valendo. Isso já é Q2 de 2026. Essa tem que ser a regra. Cultural, tem que educar o pessoal, entendeu? Vai educar o pessoal, é natural. É um pouco chato. Mas, e detalhe, a primeira grande empresa que eu implementei, eu tive esse problema, tá? O pessoal não queria fechar no dia, tal. Aí que eu olhei, quem cuidava disso me dava a carta branca era o CEO. Falou, não, Emerson. Eu falei para ele, qual que é a solução? Eu falei, vai fechar no dia. Virou fechar no dia. Vira fechar no dia. Então, aí depois começamos a amadurecer de planejar antes, 15 dias antes planejar, e uma semana antes apresentar já para todo mundo quais seriam para ter as discussões, entendeu? Isso aí veio, esse aprendizado veio com o passar do tempo. Isso aí que você está passando é comum, já aconteceu comigo também. Tá?
Não estão escritos nos livros, tá? Os principais desafios. Não tem nenhum livro que você vai encontrar. A gente sofreu isso também, tá? Para chegar a ser consultor, comeu muita poeira, conversou com muita gente, conversando com muitas empresas que já tinham um modelo mais maduro do que o nosso para aprender com elas, porque a gente sabe que não é fácil. Tem muita dúvida aí no meio do processo, muita coisa que não está explicada. Sim, sim, exato. E aí, Bom, nenhuma dúvida? a- Fechamos? acho que a gente está se encaminhando para o final, né, do painel. Eu vou lembrar vocês que a gente tem um grupo no WhatsApp. Lá nós vamos divulgar as próximas datas dos painéis. E a gente já tem uma próxima data que vai ser no dia 6/11. Então, quem quiser continuar e saber mais, né, e seguir nessa jornada com a gente, lá no grupo a gente vai enviar os materiais, o link. E aí eu passo a palavra para a Cris e para o Emerson fazerem a finalização. Bom, obrigada, viu, gente? Eu tô ali no LinkedIn, depois a gente vai mandar para vocês os perfis aqui do LinkedIn. Materiais, tá, Fernanda? Eu vou te mandar um material ali que acho que te ajudar com essa questão da descrição, tá? De objetivos e resultados. Eu sou uma pessoa bem acessível, quem me conhece sabe disso, que adoro bater papo, tá? Adoro conhecer pessoas. Então, podem me chamar para bater papo, para falar sobre planejamento, sobre RH, sobre cultura, sobre OKR, tá bom? Vou disponibilizar meu perfil aqui. E vou deixar para vocês também uma modelagem para planejamento estratégico que eu prometi, tá? A gente está na campanha ainda de planejamento estratégico para o ano que vem. Então, o modelo de mapa estratégico, o modelo de planilha ali para construir, os OKRs e um vídeo curto aqui que a Amy até editou um vídeo de 30 minutos com alguns conceitos da metodologia, tá? Aí acho que já respondem algumas dúvidas aí que vocês têm também sobre a metodologia OKR. Muito obrigada a todos. Perfeito. Obrigado, pessoal, a todos. Eu também estou no LinkedIn. Pode seguir o Diverte Tecnologia no LinkedIn, no Instagram. Nós temos uma plataforma para ajudar vocês nessa questão de medir ambiente, segurança psicológica, cultura de resultado, cultura no geral, tá bom? Fale com a gente. A Cris é uma das nossas grandes parceiras no negócio, né? Então, eu também sou bem acessível, só mandar mensagem pelo LinkedIn para mim, que eu mesmo respondo, tá bom? Fiquem à vontade aí, que continue nessa jornada e qualquer dúvida, só avisar, tá bom? Muito obrigada a todos, viu? Obrigado, pessoal. pessoal. Até mais, tchau, tchau.